Bem, eu acho que a crise é de facto imensa, mas neste momento em que há uma crise não só económica e financeira, como é de todos e todas conhecido, mas também uma crise profundíssima das próprias instituições europeias, com os seus conflitos, com as suas competências e com as suas prioridades trocadas muitas vezes. Creio que o papel de uma eurodeputada é, em primeiro lugar, ter uma grande lucidez política, porque a situação é muito complexa e é muito exigente, e por outro lado encontrar evidentemente algum equilíbrio entre o que é e pode ser a intervenção dentro do próprio Parlamento, com as limitações todas que nós sabemos que essa intervenção tem, e a intervenção lá fora, na sociedade, junto com os cidadãos e com as cidadãs, com os movimentos sociais nos debates que é preciso fazer no apoio às várias causas que podem contribuir para transformar esta própria União Europeia. É evidente que não é uma União Europeia sem dinheiro, tem as prioridades completamente trocadas e é uma União Europeia em que, em primeiro lugar, os países mais ricos e os mais fortes são os que tomam decisões e que impõem decisões aos outros, mas é uma União Europeia também que não consegue encontrar, de facto, prioridades que não têm como objetivo, apesar de todas as afirmações em contrário, quer da Comissão, quer até muitas vezes do Conselho, bom, já para não falar do próprio Parlamento, em que não consegue, de facto, ter como objetivo claro o bem público, o aprofundar dos serviços públicos e o bem-estar dos cidadãos e combater, de facto, o desemprego com medidas eficazes e ter até políticas para o crescimento. Tudo isto é as políticas para o crescimento que estão a ser implementadas são políticas que são de facto um logro e que nós temos, evidentemente, estado a tentar denunciar aqui. A democracia está, evidentemente, em profunda crise, por tudo aquilo que tu acabas de dizer, das imposições de governos, das próprias condições em que a suposta ajuda aos países é feita, vamos ver o caso da Grécia agora, e depois, portanto, do que é a posição dos próprios governos europeus e, em particular neste caso, estou a falar mais concretamente da Angela Merkel, por exemplo, em relação à própria Grécia, quer dizer, as posições que são sucessivamente tomadas, ainda hoje o Durão Barroso disse no debate aqui no Parlamento Europeu que a Grécia com certeza poderia ficar no euro desde que cumprisse os seus compromissos. O que é que isso quer dizer? O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que vai respeitar a decisão do povo grego no próximo dia 17, se o povo grego votar contra o memorando da Troika, ou vai exigir a retirada. Isso significa que se o povo vai castigar o povo grego e impedi-lo de continuar na zona euro se, como eu espero, a Syriza venha a ganhar as eleições no próximo domingo, e a Syriza, como sabemos, tem evidentemente um programa muito concreto, muito realista, de quebrar com o memorando da Troika. Isso é absolutamente claro como água e é claro para todos os eleitores e eleitoras, e creio que é tão claro que a União Europeia treme de medo de que isso possa vir a acontecer e possa vir a funcionar como um dominó em toda a Europa, de uma Europa e de um país que se levanta pela sua dignidade e contra o absurdo das políticas de austeridade, contra a bancarrota dessas políticas e contra o empobrecimento que o dito resgate pela Troika tem conduzido o povo grego. Os sinais de esperança são absolutamente vitais e são muito importantes para o futuro. Voltando a falar da Grécia, porque eu ainda estive lá há pouco tempo, no fim de semana passado, e creio que a própria Syriza diz que foi uma enorme surpresa o resultado que teve no dia 6 de maio, foi para eles próprios uma grande surpresa, mas que depois, afinal, as coisas se compreendem bem, porque a crise bateu tão baixo, atingiu de tal
tal maneira às pessoas, foi de tal forma absolutamente brutal, que as pessoas obviamente deixaram de ter confiança nos partidos do arco da governação, em concreto no PASOK e na Nova Democracia, que sempre estiveram no governo na Grécia, nas tais alternâncias do arco da governação, tal como nós também em Portugal temos o PSD e o CDS, PP no governo neste momento, mas não nos podemos esquecer que foi Sócrates, o governo Sócrates e o Partido Socialista que chamaram a Troika e que pediram a ajuda financeira, com as condições que todos nós sabemos e que agora se estão a revelar absolutamente catastróficas, e portanto penso que há uma esquerda, há os movimentos sociais e há uma esquerda social que procura encontrar o seu espaço, e há uma esquerda política também que se vai tentando afirmar, e os dois têm que ir de alguma forma ser interligados. Eu penso que a vitória da Syriza nas próximas eleições de domingo na Grécia pode ser, de facto, um fator absolutamente determinante no renascer da esperança em todo o mundo e, em particular, na reconfiguração política ao nível da Europa. Temos propostas que combinam o nível nacional com o nível europeu, mas ao nível, falando mais concretamente das propostas ao nível europeu, nós pensamos que, evidentemente, as políticas que têm sido seguidas de dar a prioridade aos bancos e ao salvamento dos bancos têm que parar, e, portanto, que são as pessoas, os tais 99%, que são as políticas devem ser dirigidas a esses 99%, e, portanto, tem que haver de facto políticas para o crescimento, e que também em Portugal, como noutros países, é imprescindível que se rompa com esta lógica de uma austeridade que provoca recessão e que provoca mais austeridade e que provoca mais recessão. Portanto, tem que haver, ao nível também dos governos, em concreto de alguns dos Estados-membros, e portanto que estão, sobretudo naqueles que estão mais fragilizados com os resgates financeiros, tem que haver uma ruptura com estas políticas, mas também que tem que haver propostas ao nível da Europa, propostas até de reconfiguração de alguns papéis. Nós pensamos que os Estados-membros também estão completamente sujeitos à especulação dos mercados financeiros, e que caberia à União Europeia ter outro tipo de abordagem em relação a isso. Em concreto, por exemplo, o Banco Central Europeu poder emitir títulos de dívida pública europeia e não deixar que os Estados-membros, portanto, emprestar e fazer empréstimos diretamente aos Estados-membros, de forma a que estes não estejam dependentes, completamente reféns dos mercados financeiros. Outras políticas seriam, evidentemente, a questão da renegociação das dívidas soberanas dos vários países. Mas esta Europa precisa de mais democracia, quer nas suas instituições, mas são movimentos combinados que têm a ver com o nacional e com o nível europeu e com o nível nacional, e eles não podem ser completamente dissociados. Há, digamos, estes dois níveis de soberania que têm que ser combinados. Nós não podemos aceitar que haja políticas que sejam impostas a Portugal, por exemplo, sem um referendo. Não é aceitável que o Parlamento português tenha decidido ratificar o Tratado Orçamental sem dar a palavra aos portugueses e às portuguesas no referendo. O Bloco propôs isso muito claramente e isso foi rejeitado no Parlamento português, e nós não podemos aceitar que as políticas sejam impostas de qualquer forma sem que haja, sem que o ponto de vista dos cidadãos e das cidadãs possa contar.